Você acha que um quarto pode enlouquecer uma pessoa? É a história de uma mulher que, após o nascimento do seu filho, é isolada pelo marido em um quarto para descansar. Aquele confinamento mexe com ela a ponto dela ficar obcecada pelo papel de parede amarelo do quarto. Parece um conto de terror, não? Mas é uma crítica poderosa à forma como as mulheres eram tratadas pela medicina e pela sociedade no século XIX. É um livro curto, dá para ler numa tarde, mas é inquietante e é daqueles que continuam na sua cabeça depois da última página. Se você gosta de histórias psicológicas e de livros que dizem muito em poucas páginas, vale muito a leitura. O que você acha dessa loucura? Comenta aí. Eu encontrei uma estrela caída. A chuva cessou depois de horas martelando as telhas. Saí até o portão para ver o estrago causado. De onde eu estava, vi algo que reluzia. Duvidei dos meus olhos por alguns instantes, mas tive a certeza de que era uma estrela caída. Caminhei na ponta dos pés, enquanto meu coração disparado desmentia a cautela dos meus passos. Só de perto, descobri que a estrela caída existia apenas na minha imaginação. O que brilhava era uma lata, sem rótulo, esquecida naquele sem fim da rua deserta. Esse não é o trecho de um livro. É uma história contada pelos olhos de uma criança que enxerga estrelas onde o mundo vê sucata. Nunca nos tire a coragem de confundir uma lata com uma estrela. Gostou dessa história? Clica aqui para ouvir mais. O texto é esse. Depois do jantar, que na verdade era um lanche de pão com frios, ela me mostrou a sua coleção de licores. Não era bem uma coleção, eram umas 3 garrafas. Pegou uma caixa promocional que continha um licor beirão e 2 pequenos copos. Disse-me que aquele era o melhor licor de Portugal. E me serviu um outro, com aspecto leitoso. Esse não é um trecho de um livro. Isso é uma coisa que aconteceu comigo e que me causou estranheza, causou desconforto por conta da mesquinhez. Se você tiver uma história, quiser que eu conte ou que eu leia essa história, manda para mim. O texto é esse. Sorriu para Patrícia, do outro lado do balcão, a mulher corada e de cabeleira volumosa que geria a loja. Simpatizava com Patrícia. Via-a como uma espécie de empregada rechonchuda e desbocada, mas bondosa, o gênero de personagem que protegeria um bando de órfãos humildes num romance de Dickens. Estou falando de Mrs. March, da Virginia Feito. Numa história escrita por um homem, Miss March seria a louca da mansão. É um livro incisivo sobre a fragilidade da identidade humana e social. Tem uma pegada Hitchcock com sabor de humor negro e a construção de uma esposa perfeita. Só que não, vale muito a pena. Você não lê angústia, você entra nela. Eu não saio mais de casa, uma angústia tomou conta de mim. E eu não saio mais de casa. Foi neste verão que a angústia tomou conta de mim. Não saio mais de casa, não sei porquê, mas há meses que nem sequer ponho o pé na rua. É só essa angústia. Tem momentos que parece que você está preso na mesma ideia, na mesma lembrança, na mesma angústia. E no começo eu pensei, será que isso não é excesso? Mas aí eu percebi, a repetição é a própria mente da personagem. Porque a ansiedade não fala uma vez. Culpa não aparece uma vez. Angústia não bate na porta e vai embora. Ela volta e volta e volta de novo. A Casa dos Barcos, de John Fosse, faz você sentir isso na pele. Se você quer ouvir sobre livros espetaculares, cola aqui. Num dia de abril, a seguir ao almoço, o meu marido anunciou-me de repente que queria deixar-me. Fê-lo enquanto levantávamos a mesa. As crianças brigavam como de costume na divisão ao lado. O cão sonhava entre rosnidos junto ao aquecedor. Disse-me que estava confuso a viver momentos difíceis de cansaço, de insatisfação, talvez de fraqueza. Falou muito dos nossos 15 anos de casamento, dos filhos, e admitiu que não tinha acusações a fazer-nos, nem a eles, nem a mim. Depois, assumiu a culpa de tudo o que estava a acontecer e fechou cuidadosamente a porta de casa atrás de si, deixando-me petrificada ao pé do lava-louças. Olga, a personagem central dessa trama, descreve o momento do acontecimento que vai mudar a sua vida. O impacto emocional do abandono, a raiva, o futuro incerto, o desespero, moldam essa mulher na busca de encontrar um fio que conecta a sua própria vida. Duvido que você leia e continue sendo quem você é. Curte e compartilha. O texto é esse. O dia estava corrido e eu sem tempo de ir para a cozinha. Resolvi almoçar com minhas filhas em um restaurante por quilo na esquina de casa. Quando entrei, um rapaz me deu uma comanda. Sentamos, comemos e nos dirigimos ao balcão para eu pagar.
Ao entregar a comanda, a atendente chama o gerente e esse me disse que esta comanda tinha uma dívida e que eu tinha de pagar. Pago o que consumi. Mas a comanda está sumida há um mês, você precisa pagar. Não pago, só pago o que consumi, não devo nada. Ele insiste, eu digo, chama a polícia, não devo um mês de ninguém. Ele recua, manda cobrar só o do dia. Este não é um trecho de um livro, é a história de uma seguidora que ao escolher comer fora, teve a sensação absurda de ter herdado a fome de um estranho. Comenta aí o que você achou da história e me segue para mais.